Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Vayerri, ele viveu, que vai de Gênesis 47, 28 até o 50, 26, terminando assim o livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Como de costume, nós vamos iniciar a Parashá pela Brit Hadashá, 1 Pedro 1, do 1 ao 9, e nós queremos comentar algumas coisas com vocês nesses versos. Ele começa assim: Kefa, o enviado de Yeshua Mashiach aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a providência de Elohim, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Yeshua ungido, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Eterno e Pai de nosso Senhor Yeshua ungido, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, para a ressurreição de Yeshua Mashiach entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode se murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a confiança estáis guardados no poder de Elohim para a salvação já prestes para ser manifesta no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, estando agora um pouco contristados com diversas tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória, quando Yeshua o ungido se manifestar, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando a fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Veja que texto extraordinário, falando sobre a nossa esperança futura. E por que a Parashá, através da Brit Hadashá, começa falando isso? Porque a Parashá, lá no livro de Bereshit, vai falar sobre a morte de Yaakov, do último patriarca. E o que Kefa está colocando aqui é uma questão muito interessante, porque ela fala a respeito daquilo que nós somos e aquilo que nós vamos alcançar. Então veja bem, ela fala da confiança, que a gente chama de fé, tá? Ela fala de uma herança incorruptível que nós vamos receber, ou seja, tudo o que nós temos aqui na Terra, um dia vai acabar. Porém, há uma herança na eternidade. Olha só que interessante, se tem uma herança na eternidade, como é que tem gente que tem a capacidade de dizer que nós não vamos morar lá? Às vezes, irmãos, é até difícil a gente comentar isso, porque são pessoas que, digamos assim, estudaram, e cada um tem a sua opinião, mas eu não sei como, de onde esse pessoal tira esse tipo de situação. Aqui Kefa está dizendo que nós estaremos recebendo algo, uma herança que está guardada nos céus para nós, que nós estamos indo para lá. A tradição rabínica nos ensina que lá no Gan Eden as almas voltam para lá. Então, há aqui uma esperança e uma escritura que fala disso. Aqui há um texto que mostra para a gente que há algo esperando por mim e por você na eternidade que jamais vai ser roubado, vai ficar para trás no tempo, não é algo que vai ser destruído, é algo eterno que está aguardando por nós. Agora imagine isso, que enquanto eu e você estivermos crendo em Yeshua, Kefa diz que a emuná, a nossa confiança está nos guardando
através do poder de Elohim, porque é um poder liberado pelo Criador, que faz com que eu e você possamos manter a nossa salvação. A Bíblia fala sobre desenvolver essa salvação. E a consumação dela está prestes a se manifestar nesses últimos dias. Porque, em potencial, todos nós estamos salvos. Os crentes, eu digo, os crentes em Yeshua. E por que eu digo em potencial? Porque algo que está em potencial é algo que ainda não se consumou, não atingiu a sua plenitude. E a nossa salvação está nesse nível. Nós já estamos salvos pelo sangue de Yeshua, pela aceitação que nós fizemos dele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porém, nós ainda estamos no mundo. Aqui estamos debaixo de tentações, debaixo de problemas, de lutas, enfermidades e questões afins. E tudo isso, essas questões, elas têm uma finalidade: provar o nível de nossa confiança. Para nós sabermos o seguinte: eu vou resistir mesmo passando por tudo isso? Veja, a aprovação, ela tem um objetivo. É para que nós sejamos aprovados e não rejeitados. Então, quem passa por provação está passando por algo que vai transformar a sua vida para melhor e não para pior. Então, quando nós estamos passando por algum problema, por alguma tentação, o objetivo do Espírito Santo em nos expor, permitir que nós passemos por aquilo, é só um: é o nosso aperfeiçoamento. Então, nós podemos resistir à tentação, assim como aconteceu com Yeshua. Por quê? Todas as vezes que eu resisto e rebato a tentação, qual a informação que eu estou dando para as trevas? Aquilo que era uma fraqueza já se transformou numa força. Olha que coisa extraordinária. Por isso que Kefa fala que a nossa emuná, ela é mais preciosa do que o ouro. A nossa confiança é muito mais preciosa do que o ouro. Então você imagina que o ouro, ele um dia, ele acaba. Mas a nossa confiança, ela é eterna. O ouro pode nos dar alguns benefícios aqui na terra. A nossa confiança vai nos levar para a eternidade e vai nos reconectar com nossa origem, com o Criador. Então veja que há muitas vantagens em termos a nossa confiança em Yeshua. E o que é mais extraordinário aqui, irmãos, olhe só o que Kefa diz. Ele vem falando sobre Yeshua, que ele vai se manifestar para que nós possamos encontrar com ele. E ele diz assim: ao qual não o havendo visto, há mais. Eu te faço uma pergunta: como é que a pessoa consegue amar alguém que ela nunca viu? Hoje, com a tecnologia, existem os relacionamentos via internet. Se ama uma pessoa via internet, mas pelo menos vê uma foto dela, conversa com um vídeo e etc. Mas e Yeshua? Como é que a gente consegue amar Yeshua sem vê-lo? Por acaso você já viu o rosto dele alguma vez? Por acaso já te falaram como é que ele é? Lógico que a Bíblia tem algumas descrições, ainda que muito pálidas, né, acerca da pessoa dele, mas dão uma visão assim bem geral de como ele deve ser. Agora, você imagina que nós nunca o vimos, mas nós o amamos, e nós esperamos e temos aquela ansiedade boa para poder estar com ele.
Olha que coisa extraordinária essa, a pessoa esperando por Yeshua, querendo encontrar com ele por ter certeza da salvação da sua alma. Olha que coisa linda! Nós podermos compreender que as nossas almas estão nas mãos dele, que o nosso espírito, todo o nosso ser imaterial está nas mãos dele. Obviamente que o físico também está, mas eu digo, a redenção ela vai vir através do imaterial, daquilo que é espiritual. Portanto, a Paraxá, ela começa falando desta esperança. Kefa, deixa isso muito claro para a gente. Kefa, fala para a gente de algo que é eterno, mas que a gente nunca viu, nós nunca experimentamos isso, mas nós desejamos isso. E aí, eu fico imaginando aquelas pessoas que têm experiências profundas com o Espírito Santo e com o Yeshua. Pessoas que já viram o mundo espiritual, já foram arrebatadas, que veem anjos, seres celestiais, que já tiveram experiências com o Espírito Santo. Essas pessoas têm uma visão diferenciada das coisas e elas desejam ainda mais a eternidade. E sabe por quê? Porque essas pessoas, elas experimentaram ainda que de forma assim, muito rasa, um pouquinho do que é a eternidade. E quem já experimentou, ainda que seja um pouquinho, não quer abrir mão, porque é muito melhor do que um momento aqui na Terra. O que adianta ir para uma praia linda, ou para um chalé maravilhoso, onde está caindo uma neve gostosa, você pode estar lá com a pessoa que você ama? De que adianta você ir para um lugar muito lindo para você comer, para você jantar com alguém, você passear, se divertir, rir, você ter todo o dinheiro do mundo para fazer o que você quiser, mas lá dentro do teu ser, você tem um buraco e não sabe se a hora que você morrer, você vai estar com o Senhor ou não. Você entende que a comparação que Kefa faz com o ouro e com tudo aquilo que é rico, dá bem para a gente essa noção de que não é riqueza, não é aquela questão assim da glória, da honra, o poder que as pessoas têm. E quanta gente aqui no mundo briga por poder, briga por liderança, briga para poder ter dinheiro, mata, rouba, e esquece que nada disso aqui é eterno. Jacó vai ter essa noção muito clara diante dos seus olhos. Jacó ele aprendeu uma lição que daqui a pouco eu quero falar para você, que eu acho que cada um de nós deveria aprender. O que Kefa está dizendo aqui, que também aprendeu essa lição, é o seguinte: eu estou aqui para cumprir o meu chamado. A minha alma, quando ela desceu do Gan Eden e entrou aqui no meu corpo, ela veio já com uma determinação escrita de que eu deveria ouvir o chamado de Yeshua e cumprir aquilo que ele me ordenou. E Kefa e os demais discípulos, com a única exceção de Yehudá, que foi o Judas, eles descobriram que eles tinham um tesouro maior diante deles, que era o próprio Yeshua, e que eles não haveriam de abrir mão desse tesouro. De novo, irmãos, vem a pergunta: por que as pessoas desejam tanto o poder? Por que as pessoas desejam tanto os bens materiais, se elas não sabem o momento em que elas vão partir e prestar conta com o Criador?
Você entende que a Paraxá está ensinando uma lição para a gente, que está ligada com a morte, está ligada com essa nossa passagem de um nível para outro. Mas a grande pergunta é, eu vou passar para que nível? Eu vou passar para um nível no qual eu vou estar com o Senhor, com o Criador dos céus e da terra, ou não? Essa é uma pergunta importante a ser feita. E às vezes as pessoas não se dão conta de que se constrói algo é aqui, é agora. Não se faz isso no futuro, quando eu chegar lá eu vou resolver. Lá não há o que resolver. Lá, tudo já está resolvido. E aí, nós temos aqui a Haftará, que é a porção que fala sobre os profetas. E essa porção está no livro de 1 Reis, capítulo 2, verso 1. Eu quero comentar isso para depois ir para Paraxá. Porque ela fala do tempo em que Davi já está se preparando para morrer. Ele sabe que vai morrer, ele já sabe que os dias dele chegaram. Então ele vai se preparar para isso. E Davi, ele usa uma expressão para dizer que vai morrer, que é uma expressão peculiar dentro da língua hebraica. Ele diz assim, eu vou pelo caminho de toda a terra. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, vai acontecer comigo o que acontece com todo ser humano. Ele está falando com Salomão. Eu vou morrer, meu filho. Entendeu isso? A interpretação dessa frase é clara, é nítida. E ele dá um conselho aqui no final desse verso 2 para Salomão. Ele diz assim, esforça-te, pois, e sê homem. Um rei que já tinha vivido de tudo, foi o maior referencial em Israel. Através dele, grandes batalhas espirituais e físicas foram vencidas. Através dele, houve a preparação para que o Beit HaMikdash, o templo, fosse construído, e ele deixou tudo organizado para Salomão, inclusive para ele instituir as linhas sacerdotais junto com os tempos em que eles haveriam de estar ali, o rodízio. Ele deixa o material para construir o templo. Ele escreve salmos e deixa isso pronto para que os levitas que viriam para poderem cuidar desta parte, pudessem cantá-los e exaltar ao nome do Senhor. Davi não morreu de qualquer forma, ele preparou tudo para o seu sucessor. Ele chama o filho e dá conselhos para o filho. Primeiro conselho que ele dá para ele, seja homem. Algumas pessoas podem ouvir e dizer assim, Rabino, isso é ridículo. Não, isso é tremendo. Ordenando a um jovem que seja homem. O que significa isso? Isso significa que Shlomo, o rei Salomão, que vai ser rei, né? Ele está recebendo um conselho agora do seu pai, para que ele tenha a postura de um homem, não de uma criança, não de um menino. Davi vai entregar para ele uma nação. Então ele precisa entender o que ele está recebendo do pai. Ele precisa entender que o que vai acontecer com ele é fruto de uma promessa. É fruto de uma conversa que Davi teve. E Davi prometeu que ele reinaria, porque Davi teve o discernimento de que ele seria o homem certo para reinar em Israel. Apesar dos demais filhos de Davi, o homem certo se chamava
Salomão. Por quê? Porque Davi trouxe para Israel, viveu em Israel num tempo de guerra, guerras terríveis, guerras profundas, guerras que marcaram a nação, mas que foram vencidas por Israel. Agora, Shlomo, que significa pacífico, vai iniciar uma nova era em Israel. Porém, ele está sendo preparado agora por Davi para isso, porque ele vai receber uma herança. Lembra da herança celestial que Kefa fala? Shlomo vai receber uma herança física com uma atribuição. Ele recebe o projeto, ele recebe os materiais, ele tem as pessoas, ele tem tudo. Ele só precisa colocar em execução, porque alguém já deixou preparado para ele. Você já parou para pensar que no nosso mundo pouquíssimas pessoas fazem isso? Pouquíssimas pessoas transicionam e passam para o seu sucessor aquilo que deve ser feito, mas de forma linear e sistemática? Você já parou para pensar nisso? Tem que haver uma didática para fazer essa transferência. Davi teve tudo certinho. Davi, obviamente, pensou em tudo isso. Ele recebeu do Senhor, isso é minha opinião, uma palavra na qual ele diz: prepara tudo para o teu filho, deixa tudo esquematizado, deixa tudo pronto, para que quando você morrer, Davi, ele saiba o caminho a seguir. Veja que coisa extraordinária essa. O grande rei Davi, prestes a morrer, agora dá instrução para o seu filho. E olhe o que o Senhor está dizendo para Davi. Entendeu? Que para Davi poder chegar e falar com Salomão, e dizer assim: olha, porque o Senhor, para que o Senhor confirme a sua palavra, que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Davi está dizendo para ele assim: filho, o Senhor me deu uma palavra de que na nossa família se levantariam sempre sucessores para reinarem em Israel. Porém, depende da fidelidade, de servirmos ao Senhor, depende da nossa postura. Shlomo, você tem que passar isso para frente. Essa informação precisa ser passada adiante para que aqueles que vierem após você e etc. possam também servir ao Eterno, mantendo-se no caminho dele, para que não haja quebra na sucessão do trono. Veja bem o nível de instrução que ele passa. Porque isso é uma promessa do Eterno, mas é algo que está ligado à forma como nós vamos agir para com aquilo que ele nos deu, que é a sua palavra. Você entende que para que nunca faltasse sucessor no trono de Israel, da casa de Davi, haveria necessidade de fidelidade da parte deles com o Eterno. Olhe só. Então, veja como tudo foi preparado, palavras proféticas foram liberadas, as coisas começaram a tomar o seu rumo, e agora Davi já faz a transição, e já entrega para ele o poder. Então veja que vai haver aqui todo um ritual, para que Shlomo possa ser declarado o rei de Israel, mas Davi fez a sua parte, ele transicionou, ele liberou a autoridade. E eu quero tocar nesse ponto agora. Ele libera a autoridade para o seu filho, para que ele possa reinar. E Yeshua, quando foi assunto aos céus, ele liberou sobre os discípulos o quê? A autoridade, para que eles pudessem pregar em seu nome e governar o mundo espiritual,
através da unção que eles receberiam em Shavuot. O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, tocaria na vida deles e se apoderaria de cada um deles, fazendo deles receptáculos da glória do Eterno. Pequenos ungidos. Tanto que no livro de Atos eles são chamados de Mashiachim, uma tradução literalista, messiânicos. Então esses homens foram capacitados, mas Yeshua dá uma promessa e diz assim: vou mandar alguém para capacitar vocês, porque eu já dei o treinamento teórico, já dei o treinamento prático, eu vou embora e vocês vão dar continuidade. Então veja, Yeshua não pegou pessoas de outras nações. Ele pega homens judeus que conhecem o povo de Israel, conhecem o hebraico, conhecem Torá, conhecem a tradição judaica e que vão continuar o legado dele. E Yeshua, certa vez, enviou os discípulos para que eles fossem buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você acha que só naquele momento eles conseguiram trazer todo mundo? Obviamente não. Por isso, eles precisam dar continuidade a tudo isso. Eles ainda precisam ir atrás dessas ovelhas. Mas eles vão como judeus. Eles vão anunciando Yeshua através da Torá. Eles vão fazendo um trabalho que receberam a instrução de Yeshua. Lógico, Yeshua foi o rabino deles. Eles estudaram, falando de uma forma grosseira, durante 3 anos e meio na Yeshivá de Yeshua. Então Yeshua deu todas as instruções para eles. Tem gente que diz que os discípulos eram iletrados, ignorantes. Ignorante é quem diz isso. Será que a pessoa não para pensar que eles estiveram com o maior rabino do século I, aprendendo na escola rabínica de Yeshua, a teoria e a prática? Isso é uma coisa que nós precisamos questionar, porque nós precisamos que os nossos discípulos aprendam a tradição judaica, aprendam de Torá, aprendam de Brit Hadashah, mas eles precisam aprender na prática como fazer, como lidar com o mundo espiritual. Quando Yeshua envia os discípulos, isso é uma coisa linda, eles voltam dizendo que até os demônios se sujeitavam a eles em nome de Yeshua. Ora, eles não foram só para ensinar a Torá para o povo, né? Vamos e convenhamos. Eles foram para pregar, para levar salvação, para levar cura e para levar libertação. Tudo isso aconteceu no processo. Será que hoje todos nós estamos preparados para esse momento, quando Yeshua diz assim: vai, eu vou te colocar diante de pessoas para que eu use a tua vida para que socorra? Estaríamos nós preparados para tal? Isso é uma ótima pergunta, uma ótima reflexão para nós fazermos. Então, tudo foi preparado por Yeshua. Tudo foi ajeitado por ele, para que os discípulos pudessem então dar continuidade e eles pudessem estar transmitindo isso numa cadeia ininterrupta. Assim como aconteceu com a transmissão da Torá e da tradição judaica que foi transmitida aos judeus através das famílias. Obviamente, aconteceu que alguns se perderam nessa caminhada, se assimilaram. Esses que Yeshua mandou buscar. Rabino Shaul vai atrás dessas pessoas dentro do Império Romano todo. Então, essa é a herança que eles haveriam de receber. Uma herança espiritual, enquanto Shlomo recebe uma herança física para trazer o espiritual. Só que Shlomo não tinha só o físico. Obviamente, Davi ensinou para ele todos os segredos que ele pôde.
E com a sabedoria que ele pediu para o Eterno, ele conseguiu aplicar isso de uma forma extraordinária. Tanto que ele escreve livros. E esses livros que ele escreve estão escritos no nível que nós conhecemos dentro da tradição judaica como Sod, que é o segredo. As pessoas olham, leem, tem gente que diz assim, isso aqui é poesia. Isso é revelação profunda, que existe dentro daqueles livros e que as pessoas não conhecem. Mas nós não estamos aqui para falar disso, né? Nós estamos aqui agora para entrar na Paraxá e falar sobre aquilo que Yaakov precisou fazer para se preparar para morrer. Porque, obviamente, ele, antes de morrer, ele vai preparar a situação, ele vai fazer aquilo que os seus antepassados estão acostumados a fazer. Não é isso? Então, olha só que interessante que vai acontecer. Quando Yaakov, ele está dito que ele viveu, né? Os dias da sua vida foram 147 anos. E é interessante que ele vai para o Egito e fica ali 17 anos. Quando ele perde Yosef tinha 17 anos. Então, o tempo em que ele esteve com Yosef, nos dois períodos, somam-se 34 anos. E é algo muito interessante porque agora ele se prepara para que a sua morte possa acontecer. E a primeira coisa que ele faz, chamou o filho. E ele diz assim para Yosef, Yosef, se eu tenho achado graça aos teus olhos, põe a tua mão debaixo da minha coxa e jura para mim que você não vai me enterrar aqui no Egito. E Yosef recebe aquela palavra e ele é o único que pode cumprir essa promessa. E ele pede, Yaakov pede que ele seja sepultado na sepultura de seus pais, Abraham e Isaac. Marpela. E aí, tem uma coisa muito interessante aqui, porque o Midrash diz que se ele fosse sepultado no Egito, ele seria idolatrado e reverenciado pelos egípcios, porque ele era um grande profeta. E os egípcios sabiam disso. Então aqui nós temos um homem que tem uma visão profética do que vai acontecer e já pede para o filho, leva o meu corpo embora daqui. Não permita que o meu corpo fique aqui. Por quê? Para que eu não me torne um objeto de idolatria. Então me leva embora daqui para que eu possa descansar, meu corpo possa descansar lá junto com os meus pais. E aí, depois disso, quando Yaakov já estava adoentado, ele manda uma notícia para Yosef. Yosef recebe a notícia dizendo o seguinte, eis que teu pai está enfermo. Yosef, preparado para algo, pega os seus filhos e leva para verem Yaakov. Então, quando Yaakov soube que Yosef estava chegando, ele sentou-se sobre a sua cama. Isso significa que ele estava deitado. Ele já está cansado, enfermo. É um homem que já não suporta mais certas situações, então ele estava deitado, descansando um pouco para se recuperar. Só que quando ele sabe que o filho vai chegar, ele se senta. Por que isso, irmãos? Porque ele sabe quem é o seu filho. E Yaakov passa a primogenitura para Yosef. Yosef é o primogênito. Yosef é o vice-rei do Egito e ele vai honrar o filho, se assentando. E ele vai profetizar agora sobre a vida do filho e dos netos.
Então veja bem, ele vai dizer assim, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, tornar-te uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Eu estou informando Yosef que a terra de Israel pertencia a eles, para que eles nunca abrissem mão de voltar para casa. O Egito era muito bom, eles estavam muito bem ali e tal, mas volta para casa. Então, ele pega e toma os seus filhos agora, né? E quando Yosef pega os seus filhos, por causa dessa informação que ele recebeu, ele pega os seus filhos agora e coloca diante do pai. Só que ele coloca Efraim e Manassés. Manassés é o primogênito e Efraim é o segundo. Então ele troca, ele coloca Manassés na sua mão esquerda, tá? E Efraim na sua mão direita, porque o pai está ao contrário. Então para o pai, quando o pai colocar a mão direita vai sobre Manassés e a esquerda sobre Efraim. Ok? Então, olha só que coisa tremenda vai acontecer agora. Quando Yaakov olha para aqueles dois homens, eles não eram crianças, tá? Eram já homens. Ele pega as suas mãos, ele tem o discernimento de cruzar as mãos e inverter a bênção. Ou seja, ele vai fazer com que Efraim receba a primogenitura espiritual e não Manassés. Uau! Isso que ele fez aconteceu com ele. Isso que ele fez aconteceu com Yosef. E agora, na mesma família, uma geração após, isso está se repetindo. Ou seja, o Senhor está usando um profeta para dizer o seguinte, o que nasceu primeiro não é primogênito. O primogênito é o segundo. Espiritualmente falando, havia um decreto celestial em que haveria uma inversão. E o maior vai ficar como menor. E o menor vai se tornar o maior. Oh, meu Pai. Perceba a percepção que ele teve profeticamente para poder fazer essa troca. E ele diz as seguintes palavras. E abençoou a Yosef e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraham e Isaac, e o Elohim que me sustentou desde o dia que nasci até este dia, o mensageiro que me livrou do todo mal, abençoe estes jovens, e seja chamado deles meu nome, o nome dos meus pais, Abraham e Isaac, e multipliquem como os peixes em multidão no meio da terra. Essa é a bênção que nós repetimos toda sexta-feira para os nossos filhos. Perceba que isso é tão poderoso. Essa palavra profética liberada, ela é tão poderosa que os nossos sábios, os nossos rabinos nos ensinaram a repetirmos toda sexta-feira aos nossos filhos. Ou seja, há uma liberação que nós, pais, fazemos sobre os nossos filhos com estas palavras. Que o Eterno vos faça como Efraim e Menaché. Olha só que coisa tremenda. Então, assim como Efraim é duplamente frutífero e Menaché, aquele que me faz esquecer, que o Senhor faça isso. Que o Senhor possa fazer isso conosco e com os nossos filhos. Por isso nós pronunciamos estas palavras, que saíram da boca de um profeta para a vida de dois homens que se tornaram grandes exemplares de justos na nação de Israel.
Olha só que coisa. E quando ele faz isso, ele então determina a bênção. E Yosef diz, não, pai, não é assim, porque esse não é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Ele disse, não, meu filho, eu sei. Ele também será um povo e será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a descendência será uma multidão de nações. Quem é Efraim? Você já parou para pensar? Efraim, lá no livro de Oséias, é a reunião das 10 tribos perdidas. Onde estão essas 10 tribos perdidas hoje? Elas se espalharam pelo mundo. E nós sabemos hoje que elas se reuniram, uma parte delas, dentro de um organismo chamado igreja. Já parou para pensar que você, que é crente em Yeshua, faz parte das 10 tribos perdidas e que há uma promessa sobre a tua vida de que você será um grande povo? Já parou para pensar nisso? Que essa profecia vem lá de trás do nosso patriarca Jacob. E tem gente que diz que, eu sou gentio. Líderes, pastores, que não pararam para raciocinar, não pararam para pensar em quem eles são. E que existe uma promessa sobre a vida deles. Porém, essa promessa diz respeito também à descendência física. No nosso DNA corre o sangue da casa de Israel. Você acha que a igreja é o quê? É gentílica? Não. A igreja é formada pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Você pode gostar, pode não gostar. Você pode me criticar, escrever nos comentários, fazer o que você quiser. Mas esse povo que está aí, eles carregam o DNA de Israel. Por isso, existem líderes que estão querendo retornar. Existem líderes que há anos dizem assim, nós amamos Israel, nós queremos estar com Israel, nós queremos isso, aquilo, mas eles não conseguiram progredir. Eles têm só o amor. Não têm um comprometimento com Israel via palavra. Porque esses moços aqui no Egito aprenderam Torá. Quem ensinou para eles? O pai. O próprio Yosef ensinou para os filhos. Imagine o quanto esse homem preparou esses filhos para esse momento, para agora se integrarem às 12 tribos de Israel, porque Yosef vai sair e eles vão entrar. Então imagina que coisa extraordinária vai ser as 12 tribos reunidas com Efraim e Menache. No acampamento eles estão presentes, lá no livro de Êxodo nós vamos ver isso. Eles vão fazer parte, eles vão ter uma bandeira, vão ter o estandarte deles. Eles vão estar integrados à nação. Você não parou para pensar que você é parte desse povo? Que um profeta um dia abriu a boca lá e falou, e profetizou para os nossos antepassados, dizendo o seguinte, olha, Manassés, ele é o primogênito, ele vai ser grande, mas o irmão, o irmão, Efraim, nossa, Efraim vai muito adiante. Efraim vai fazer a diferença porque ele é duplamente frutífero. Por que a igreja cresce tanto? De forma inexplicável. Porque há uma profecia dizendo que você e eu somos duplamente frutíferos. Por que há uma unção de cura liberada para o povo do Senhor, para a igreja? Porque lá atrás, no acampamento, o anjo que cuidava do acampamento, na parte em que estava Efraim, era Rafael, responsável pela cura.
Para para pensar. Então existem muitas coisas que a palavra nos mostra que são legados espirituais, deixados na Torá, deixados pelos nossos patriarcas, para que eu e você possamos desfrutar destes legados. E teve gente, e ainda tem, dizendo que a Torá foi cancelada, foi anulada. Então todos esses legados espirituais são jogados para quem? No lixo. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos nos apossando dos legados espirituais. Sabe por quê? Porque nós entendemos o que está acontecendo aqui. Nós compreendemos que quando Yosef leva os filhos, ele não levou os filhos para poder fazer turismo. Ele já pensou e disse assim, eu quero que o meu pai, que é o patriarca, abençoe aos meus filhos. E Yosef ainda recebe uma outra informação. E Jacob diz para ele, eu vou dar para você Shechem, que eu tomei com a espada e com o meu arco das mãos dos amorreus. Vou te dar uma cidade. Olhe só o que está acontecendo. Então, essa questão profética ela é tão forte, ela é tão poderosa, ela é tão abrangente, que ela alcançou os nossos dias. Só que a maioria de nós não se deu conta disso, até hoje. Até hoje nós estamos vivendo uma vida rasa. Estamos vivendo uma vida em que a gente vai para a congregação, para a sinagoga e para a igreja, presta o nosso serviço ao Eterno e volta. Aí eu estou lá com Yeshua, eu chego em casa, faço as minhas orações, leio a palavra, e é isso. E aí vem a pergunta, e o legado espiritual? Está sendo transmitido? Você está se alimentando de uma palavra consistente, poderosa, profética, para poder repassar para as outras pessoas? Não ache que os nossos patriarcas viviam só se divertindo, viviam só olhando para o gadinho deles, olhando para as mulheres, vivendo uma vida lá em torno da fogueira, tranquilinho. O Midrash diz que eles passavam uma grande parte do dia estudando e debatendo Torá. Você imagina o conhecimento que eles tinham para eles passarem uma boa parte do dia debatendo Torá? Coisas que nós nunca sequer imaginamos. Eles diziam e conheciam. Você veja que Jacob carregava segredos profundos. Ele conta esses segredos para Yosef. E quando Yosef está no Egito administrando, ele tem uma visão que ninguém tinha no Egito. Ele recebeu uma coisa inédita. É outra coisa que eu queria te falar. Por que o povo de Israel é um povo tão pioneiro? Por que o povo de Israel descobre as coisas? Por que tanto judeu ganha prêmio Nobel? Onde está esse segredo? Eu vou te contar. Está dentro da Torá e da tradição judaica. Só que a igreja jogou isso fora. Tanto a Torá escrita, quanto a Torá oral, que é a tradição. Isso é bobagem. Como eu ouvi aqui num dos grupos que eu participo, gente descendo a lenha. Não, isso aqui não precisa mais, eu vivo é na graça. A pessoa esqueceu que depois da salvação vem a obediência. A graça salvou a mim também, mas me tornou responsável por obedecer aquilo que estava escrito na palavra, que está lá. E hoje nós estudamos não só para ter relacionamento com a palavra, mas para descobrir dentro da palavra aqueles preceitos e aquelas chaves, aqueles códigos, para a gente viver uma vida cada vez de mais comunhão
mas conhecimento da pessoa de Yeshua, do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo e da própria palavra em si. Isso é algo que, infelizmente, as pessoas não querem, porque eles não querem devotar o seu tempo para fazer isso. Os nossos patriarcas tinham tempo. Hoje nós temos rede social, temos computador, celular, internet, e ninguém sabe nada. É uma geração rasa. Uma geração, quando você conversa com um jovem, na maioria dos casos, eles não têm um diálogo, eles não conseguem traçar um diálogo e falar com você sobre coisas medianas. Eu não digo coisas profundas, eu digo coisas medianas. Não se consegue manter um diálogo. E por quê? Porque não querem aprender. Porque estão satisfeitos com aquilo que têm. O exemplo que eu dou sobre isso é o tabernáculo. O tabernáculo tem a porta de entrada, que dá no átrio. Depois tem o lugar santo e o santo dos santos. Nós hoje temos, vou colocar aqui os crentes em Yeshua, vou colocar aqui a igreja, as sinagogas messiânicas, as congregações messiânicas, vou colocar todo mundo no mesmo pacote, tá? Nós temos aí 90% das pessoas no átrio. Ninguém tá aí. Eu tô salvo, tá ótimo. Tranquilo. Depois nós temos mais uns 6 ou 7% no lugar santo. Aí eu quero me aprofundar. Eu quero entrar um pouco mais, mas eu vou parar aqui. Aqui tá bom para mim. E eu tenho uns 3% lá no Santo dos Santos, que são aqueles que mergulham naquelas coisas profundas. E de vez em quando alguém pega e descobre uma ou outra coisinha, dá uma lidinha e diz assim, já sou mestre. Esse é um outro problema. Então, o que Yaakov está fazendo aqui é preparando seus filhos para a sua sucessão. Ele vai partir e vai deixar os 12 filhos como os 12 regentes da nação de Israel, que serão encabeçados enquanto estão no Egito por Yosef. Então ele prepara tudo e Yosef agora já tem a bênção para ele, já tem a bênção para os filhos, mas precisa agora Yaakov completar esse projeto. Como é que ele completa esse projeto? Lá em Gênesis 49, verso 1 e 2 diz assim, depois chamou Yaakov a seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Yaakov, e ouvi a Israel, vosso pai. Veja bem, o que é que aconteceu? Yaakov começou agora ele iria profetizar sobre o futuro. E para que isso acontecesse, ele então agora chama os seus filhos e vai profetizar individualmente sobre cada um deles. Então, nós temos aqui uma situação também muito interessante. Que essa situação diz respeito a uma profecia para eles e que reverberaria para o futuro. Então, tudo que ele dissesse ali não seria só para aquele momento, seria algo para o futuro. Então, isso vai ser algo muito extraordinário que Yaakov vai fazer com seus filhos, porque ele vai agora liberar a unção profética que está sobre a sua vida. E ele vai pegar cada um dos filhos e vai dirigir uma palavra profética a eles. E essa palavra profética, ela vai direcioná-los para que eles possam agora ter no futuro o resultado daquilo que o pai vai dizer. Então, temos aqui
um profeta falando daquilo que vai ocorrer. Um homem de Deus que enxerga as coisas e declara, porque quando ele declara, ele então começa a materializar aquilo que é imaterial. Ele começa a declarar aquilo que é espiritual. Então ele vai começar agora a dar um direcionamento a cada um deles, e eu não vou ter tempo, obviamente, de falar sobre essas bênçãos, mas eu quero deixar uma coisa aqui muito clara nesse final, que cada uma dessas bênçãos foi específica. Ele teve a revelação de cada uma das bênçãos, ele fala, ele declara, ele profetiza, cria com a palavra e entrega para os seus filhos, para que cada um deles possa, então, cumprir aquilo que está sendo dado a eles como um legado eterno pelo Pai. Uma coisa muito interessante, irmãos, é que o que Jacó recebeu, o momento em que ele faz isso, é tão tremendo, é um momento tão profético que logo após ele terminar de profetizar, ele falece. Eu queria que você parasse para perceber como isso é lindo. O Senhor entregou a ele as palavras proféticas, cada uma na medida certa, cada uma da forma correta, para que pudesse então fazer o que era necessário e depois partir. Ele não se antecipou bastante, ele não deixou de entregar nada, e ele fez tudo o que era necessário. E quando ele terminou, o Senhor o recolheu. Ou seja, cumpri aquilo que eu precisava aqui. Então, nós temos aqui uma cena muito forte, que é o momento em que ele falece, e Yosef abraça o pai, chora, todos os irmãos vão chorar, obviamente, mas naquele momento o grande profeta deixa esse mundo e vai para as mansões celestiais para receber a sua herança. Então, lembra da herança que Kefa falou, que eu falei para você lá no princípio desse vídeo da Parashá? Então agora Jacó vai receber essa herança. E através desta herança ele vai agora desfrutar do Olam Rabá, do mundo vindouro. Deixando obviamente para os filhos uma atribuição de darem continuidade a tudo aquilo que eles haviam recebido. Estava no coração de Jacó, agora ele passa para eles, para que algum tempo depois a nação de Israel, que vai se multiplicar no Egito, possa sair do Egito. Chegaram como 70 almas, agora vão sair dali com uma nação grande, poderosa, uma nação que vai vencer, e uma nação que vai ter um nível de relacionamento com o Eterno muito profundo. Então isso é necessário também a gente parar para pensar, que mesmo no Egito eles não se contaminaram com a idolatria e com tudo aquilo que o Egito tinha. Eles acabaram sendo preservados e preservando a sua judaicidade. Ao contrário do que aconteceu quando as tribos se separaram e se espalharam, enquanto eles estavam juntos, eles se mantiveram coesos e a sua confiança no Eterno, a tradição judaica, a Torá que eles tinham recebido até aquele momento, estava preservando a vida deles e conduzindo-os à unidade. Então eles estavam coesos, unidos, ao redor das promessas que o Senhor fez aos seus antepassados. Por isso é tão importante nós nos unirmos, nós trazemos de volta a nossa herança passada, para que nós possamos conectar essa herança passada com o presente e preparar o nosso futuro para aquilo que nós haveremos de receber quando o arrebatamento vier ou quando nós partirmos desse mundo. Esses são os dois momentos chaves para cada um de nós. Eu espero que, em nome de Yeshua, cada um de nós
possamos estar prontos para este momento. Para que em nome de Yeshua, tudo aquilo que é necessário acontecer, aconteça, e eu e você estejamos prontos para estar com o Senhor na eternidade. Essa paraxá fala sobre estas realidades e me leva a refletir o seguinte: o quanto eu preciso me preparar para me encontrar com o meu Senhor. Espero que você também possa ouvir e estar pronto para aquele grande dia. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.